líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Boa noite, deputado. Muito obrigada por ter Boa aceitado o nosso noite. convite. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos ver algumas telas que o Lavareda trouxe para a gente com pesquisas. Segundo as apurações do Tribunal Superior Eleitoral, o partido com o maior número de prefeituras no Brasil é o MDB, com 784 cidades. Seguido pelo PP, com 685 municípios, o PSD, com 655, o PSDB, com 520 municípios, e o DEM, com 464 municípios. Já os partidos que mais elegeram prefeitos nas capitais são o MDB, com 5, o PSDB, com 4, o DEM, com 4, o PDT, com 2, o PSB, com 2 prefeitos, o PSD, com 2 também, e o PP, também com 2. Bem, deputado, eu não posso deixar de começar essa entrevista convidando o senhor a fazer uma análise sobre os resultados da eleição do ponto de vista do governo Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, no primeiro turno, apoiou mais de 50 candidatos, né? Muitos não se elegeram, a grande maioria não se elegeu, e muitos analistas apontam o presidente Bolsonaro, que no segundo turno ficou ausente, como um dos derrotados dessa eleição. Eu queria que o senhor comentasse isso. Bem, evidentemente que não. O bolsonarismo nem existia nas eleições municipais anteriores. Logo, só pode ter crescido, era 0. Né? O presidente apoiou 50 candidatos em 70 mil candidatos. Então, também a participação dele foi muito pontual, no sentido de retribuir ações que essas pessoas tinham feito na sua própria campanha. Ele não buscou saber se a pesquisa estava bem ou mal, ele fez um gesto de reciprocidade. E a esquerda, né, e o Partido dos Trabalhadores, que é o principal adversário do presidente Bolsonaro, com quem ele disputou as eleições no segundo turno, reduziu muito. Perderam muitas prefeituras, ficaram muito abatidos. E os partidos de centro que o apoiam cresceram muito. Então, não vejo como enxergar derrota nesta eleição para o presidente Bolsonaro. Agora, deputado, o senhor não acha que o presidente sai prejudicado por não ter um tipo de atuação política mais organizada dentro de um partido em que se possam, os aliados dele possam se organizar de fato, institucionalmente? Como é que o senhor vê isso e se há algum plano nesse sentido? Quer dizer, de se insistir num novo partido ou, o que já é considerado mais provável, de o presidente entrar em alguma outra legenda, e qual seria essa legenda? Bem, ele tem o Aliança Informação, em não sendo completada as assinaturas para o Aliança, ele deve escolher um partido. Existem correntes que acham que ele deveria voltar ao PSL, outras que ele deveria ingressar num partido que tenha estrutura e fundo partidário para enfrentar a eleição, tempo de televisão. Aí, nesse caso, o progressista está muito avançado, e outros achando que ele tem que ficar num partido de outsider, né? Negando que já está na política e tentando, de novo, concorrer numa legenda que não tenha a marca da política tradicional. São teses que vão se debater até, provavelmente, segundo semestre do ano que vem, quando o presidente tomará sua decisão partidária. Deputado, o seu partido, nessas eleições municipais, foi apontado como individualmente um dos grandes vitoriosos. Teve a maior taxa de aproveitamento, ou seja, eleitos em relação ao número de candidatos, cresceu, está numa segunda posição, ficou distando 105 prefeituras apenas do primeiro colocado, que foi o MDB, mais uma vez, mas ressalte-se que o seu partido em viés de alta, em crescimento, e o MDB em viés de baixo, ou seja, perdendo prefeituras nessas eleições. Fez também 2 prefeituras de capitais. No seu entendimento, deputado, esse ganho que as eleições municipais apontou o conjunto delas, apontou para o PP,
Isso autoriza o partido a reivindicar um espaço maior no governo federal? Olha, o PP de fato cresceu muito. O senador Ciro Nogueira, nosso presidente, fez um bom trabalho. Eu sou tesoureiro do Diretório Nacional. Nossos parlamentares se dedicaram muito nessa tarefa de organizar o partido, lançar candidaturas, porque temos a perspectiva de candidaturas próprias, né, chapas puras, na próxima eleição, e aí temos que ter um grande número de candidatos a deputado estadual e federal, e essa estruturação se deu agora, nessa eleição. Então, os progressistas estão felizes com o resultado da eleição, comemorando o sucesso de uma estratégia que foi implementada e que teve bons resultados. Mas não há, da parte do partido, reivindicação de espaço no governo. O partido respeita a decisão do presidente Bolsonaro de não entregar ministérios aos partidos. O Democratas, por exemplo, tem 2 ministérios, mas não se considera governo e não perde os ministérios. Então, a lógica do presidente Bolsonaro é diferente daquela lógica anterior, que tradicionalmente permeava a relação parlamento-executivo. De qualquer forma, nós temos excelentes quadros para ser solicitados e emprestar ao governo para exercer o nosso programa partidário no governo. Ou seja, se nós participamos da coalizão, é justo que nós possamos colocar nosso programa partidário em execução naquelas áreas que nos forem destinadas ou que nós fomos convidados a participar com quadros técnicos. Esta é uma lógica do presidente Bolsonaro que eu acho que não vai ser modificada até o final do seu governo. Deputado, eu falei da proximidade que o seu partido emergiu das urnas em relação ao líder, ao partido que deve ter o maior número de prefeituras. Mas também é verdade que no encalço do PP veio o PSD, que ficou com apenas 36 prefeituras a menos que o PP e também obteve o mesmo número de prefeituras de capitais. Do ponto de vista desse bloco de partidos situado à direita do espectro político partidário, onde estão o PP e o PSD, qual é o principal competidor que o deputado vislumbra do ponto de vista de limitar o crescimento do PP futuro ou de competir por espaços dentro do governo? Seria o PSD, deputado? Olha, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, é um habilíssimo político, muito articulado, muito qualificado, tem agido de forma muito cirúrgica na atração de parlamentares para o seu partido, de lideranças para o seu partido e mostrou aí, ao final do processo eleitoral, que de fato acertou na estratégia, como os progressistas também acertaram. Então, o Democratas também fez bom desempenho, embora com 200 prefeituras a menos, mas fez bom desempenho no processo eleitoral. PSDB, MDB, PT caindo, né, perdendo prefeituras, mas também comandando grandes estruturas. Então, a imagem dos partidos, a qualificação das suas pessoas, o brasileiro, Lavareda, você sabe muito bem disso, que é a sua área de especialidade, vota nas pessoas. Né? Então, nós ainda vamos, por um tempo, precisar ter essas lideranças na nossa base para que o partido possa crescer. E teremos agora, em 2022, um grande desafio, que são chapas puras para a eleição de deputados estaduais e federais. Então, alguns partidos vão receber migração durante a janela de março de 2022, migração de parlamentares, outros perderão parlamentares. E o Partido Progressista, o nosso Progressistas, estará pronto para saber escolher aqueles que virão e tenho certeza que cresceremos muito na janela partidária. Deputado, retomando a questão de o partido participar ou não do governo, queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a área da saúde. 77% dos brasileiros, de acordo com a mais recente pesquisa da XP e PESP,
sobre o assunto, acreditam que haverá uma segunda onda da Covid-19 do Brasil. Então, eu queria que o senhor avaliasse como está a gestão do ministro Eduardo Pazuello nessa questão e qual é a possibilidade de o senhor vir a ser ministro da Saúde. Bem, o ministro Pazuello vai muito bem. Ele é um gestor, ele tem tomado decisões corretas, mudou o protocolo, aquele fique em casa até ter falta de ar, que matou muita gente. Ele mudou para o se tratar nos primeiros sintomas, o que está salvando muitas vidas. Temos antivirais novos desenvolvidos, agora tem o Avifavir, o Remdesivir, existem outros medicamentos mais especializados para a Covid. Então, as pessoas que se tratam logo nos primeiros sintomas têm muito pouca chance de agravar. Eu tenho, assim, restrições às escolas fechadas, vários países no mundo mantêm escolas abertas, e eu não consigo entender por que pode ter boteco aberto, festa, por que pode ter movimentação e não pode ter escola, que é essencial para a nossa geração. Mas essas decisões não são especialmente da saúde. Foi decidido aqui que prefeitos e governadores é que têm a autonomia para fazer o lockdown. Então, eu acho que o Pazuello vai muito bem, eu gosto muito do estilo dele, trabalhei muito para que ele fosse efetivado ministro, eu não tenho interesse em retornar à pasta da saúde, eu já contribuí com o Brasil nessa pasta e acho que você imagina que eu fiquei 22 meses ministro da Saúde e sou o 5º ministro mais longevo da história. A média lá é de 10 meses de permanência. Então, realmente é uma área de muito conflito, de muita imprevisibilidade. Eu enfrentei febre amarela, zika, né? Então, a gente não tem muito como prever. Agora estamos enfrentando o coronavírus. Então, é uma área que precisa de gestão. Tem muito dinheiro na saúde. Tem 250 bilhões por ano de recursos na saúde de estados, municípios e União e mais 250 bilhões do setor privado, que atende 25% da população. Eu acho que nós precisamos enfrentar o vírus, ficar fugindo dele não adianta, é preciso ter estrutura, ter disponibilidade de estrutura. Temos 50 mil postos de saúde para atendimento gratuito da população no Brasil e nós temos, sim, condições de tratar as pessoas logo nos primeiros sintomas e, tratando os primeiros sintomas, não temos risco de maior das pessoas agravarem. As pessoas que eu conheço, da minha convivência, que tiveram problemas graves, realmente demoraram muito a buscar socorro. Agora, o senhor acha que o Brasil está indo bem no combate a essa epidemia? Eu estou vendo aqui estatísticas que mostram que o país está entre os 10 piores do mundo quando a gente pega em mortes por milhões de habitantes, né? Está pior até do que os Estados Unidos, está em 10º lugar aqui nas últimas estatísticas publicadas. O senhor acha que a condução do Estado brasileiro e especialmente do governo federal foi boa nessa questão? E aproveitando e emendando uma outra pergunta, quer dizer, o que fará o governo se vier de fato essa segunda onda, em termos de auxílio emergencial, em termos de incentivos que foram dados na primeira onda? Não sei se o governo conseguirá de novo, com tanta força, dar esse apoio financeiro, né, que foi dado no começo da epidemia no Brasil. Bom, mortes por milhão ou mortes por 100 mil, na primeira onda, né, que nós recebemos, o impacto do coronavírus que atingiu os estados do norte, a morte foi 3 vezes maior do que, relativamente à população, do que nos estados do sul, onde o protocolo já era de tratar os primeiros sintomas. Então, muitas mortes nós tivemos por erro de protocolo. Também tivemos muitas mortes por inépcia da logística. Não conseguimos comprar equipamentos de proteção individual, não conseguimos comprar respiradores, não conseguimos comprar os equipamentos necessários para salvar as vidas. Hoje, isso tudo está suprido. O general Pazuello, com muita eficiência, colocou a indústria nacional para fazer respiradores, comprou, entregou, e há uma estrutura capaz de receber as pessoas, que pode ser ampliada, mas que é suficiente para o número de pessoas que agravam
dentro da estatística normal que se espera no combate ao coronavírus. Então, quanto a isso, já reduzimos bastante o número de mortes relativamente à população com este novo protocolo. A questão que você fala das novas medidas de contenção e que implicam em paralisar a economia e aí ter o socorro do governo federal, obviamente não há nenhuma previsão de continuidade do orçamento de guerra e do auxílio emergencial a partir de janeiro. Obviamente, a não ser que haja uma nova onda de coronavírus e que provoque a paralisação da economia novamente, o que eu acho lamentável que ocorra. Lembre-se, nós estamos no verão. O coronavírus é uma doença respiratória e uma doença hepática. Nós temos que tomar muito cuidado, não ficar enrolando, né, tentando fugir da contaminação por transmissão, esperando uma vacina que vai demorar muito para vir, porque até que a vacina seja aprovada, nós vamos ter muita dificuldade de comprá-la. Países mais ricos comprarão na frente e vai ser igual respirador. Até chegar a nossa vez demora. Então, fica esperando vacina, vamos entrar o inverno de novo e aí sim teremos outro pico da doença no inverno, porque no inverno as doenças respiratórias são mais graves. Então, eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas fui ministro da Saúde, entendo, estudei muito o assunto e posso assegurar que nós devíamos voltar às aulas imediatamente, porque as crianças não são um grupo de risco, 90% delas serão assintomáticas, nós criamos aí uma grande imunidade de rebanho para encerrar a epidemia. Só encerraremos a epidemia quando 60% ou 70% dos brasileiros tiverem anticorpos, ou por transmissão ou por vacinação. Eu não vejo toda a população brasileira vacinada antes de 2022 e todo especialista sério vai dizer isso para vocês, né? Que não tem capacidade de aprovar vacinas e produzir vacinas em quantidade para os 9 bilhões de habitantes do mundo em 2 doses nessa velocidade. Deputado, no mundo afora se diz que os especialistas, que os respectivos sistemas de saúde dos diversos países têm aprendido bastante com a reação a essa pandemia e têm estudado e perspectivado modificações na sua forma de atuação, na sua estrutura, etc. O que é que o deputado, que já foi ministro da Saúde, entende que vai ficar como uma herança positiva, como um legado positivo dessa atuação do SUS, da atuação do Ministério da Saúde em reação ao coronavírus? Um desses legados, obviamente, é a supervalorização ou revalorização do SUS diante da sociedade, aos olhos da população. Mas, afora isso, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista organizacional, o que é que pode ou deve melhorar na estruturação da saúde brasileira depois dessa pandemia? Bem, primeiro vamos estar muito mais estruturados efetivamente, ou seja, teremos UTIs em grande quantidade, teremos equipamentos hospitalares, estrutura mais efetiva, laboratórios, capacidade de fazer exames com respostas rápidas. Vocês lembram que levavam 15 dias o exame logo no começo da pandemia, né? Então, tudo isso foi resolvido, melhorado, e nós temos hoje uma estrutura muito mais eficiente de identificação e combate aos que adquiriram a doença e combate aos seus efeitos. Isso é um legado importante. Segundo legado, o aprendizado dos profissionais de saúde, que também aprenderam a lidar melhor com a doença, né, com técnicas diferentes de fazer com que as pessoas possam se recuperar mais rapidamente. Então, esse legado está já consolidado e, por isso, em função dessa estruturação que nós já temos, da habilidade dos nossos profissionais de saúde em lidar com a doença, é que eu digo que nós temos que avançar na imunização das pessoas por aquisição de anticorpos, por transmissão, porque é isso nós temos controle para fazer, nós sabemos como fazer, nós podemos controlar os níveis de transmissão. Nós ficamos aí
muito tempo com níveis baixíssimos de transmissão e com lockdown. Então, sacrificamos a economia, né, muito agressivamente no momento em que não era necessário. Então, agora nós já temos os controles, nós já sabemos que medidas dão certo ou não, o uso da máscara é importante, né, para as pessoas, evidentemente tem que ser usada de forma adequada, mas é importante para evitar a transmissão de doenças, porque nós também vamos ter em seguida um aumento muito grande de cirurgias eletivas que estão sendo proteladas, mas que a população vai chegar uma hora e vai agravar com aquelas necessidades da cirurgia. Então, muitos hospitais já estão com as suas alas de cirurgias eletivas, ou seja, alas não Covid, lotados, né? Então, isso é importante, porque nós ficamos muito tempo com os hospitais sacrificados, a ala Covid com pouca gente e a ala não Covid vazia. E todo esse atendimento que não foi feito para cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são emergenciais, urgentes, agora começa a ter que fazer, porque a pessoa, por demorar para fazer a cirurgia, passa a ser urgente e ela tem que fazer. Então, agora os hospitais estão funcionando full. A ala Covid e a ala não Covid. Deputado, voltando a 2022, eu estava lembrando que em 2018, os partidos desse centro-direita, o seu partido, o PSD, o DEM, entre outros, fizeram uma opção em bloco e aderiram ali, perto do final do prazo, à candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, derrotado em 2018. Qual é a chance, qual é a possibilidade que o deputado vê nesse momento, obviamente as coisas podem mudar daqui para lá, de o PP e o DEM estarem novamente juntos, apoiando uma candidatura, um candidato, em 2022, deputado? Eu vejo com uma boa perspectiva. O próprio presidente do DEM, o ACM Neto, prefeito de Salvador, disse em entrevista de hoje, me parece, que este Bolsonaro dos 2 primeiros anos de gestão ele não apoiaria, né? O DEM teve 3 ministros, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não apoiaria. Mas se ele for mais conciliador, for mais, vamos dizer assim, afável e sair desse estilo radical, eles poderiam avaliar apoio. Então, como o presidente Bolsonaro vai ter que, a partir de agora, né, terminou a eleição municipal, começou a eleição presidencial dos governadores e dos deputados. Nós já estamos tratando da próxima eleição. O presidente Bolsonaro vai ter que adotar um método, né, uma conduta, uma estratégia e uma tática de eleição. E talvez ele adote essa tática, né, mais centralista, né, mais harmônica e mais voltada para a construção de um governo reconhecido pela população, sem tantas polêmicas, e possa trazer o apoio do DEM. Se o presidente estiver bem, continuar popular no Nordeste, muitos caciques do DEM nordestinos tenderão a buscar apoiá-lo nas próximas eleições, e isso vai acontecer sempre. Nós teremos uma oportunidade única dos partidos das suas seções do Sul, Sudeste e do Norte apoiar os mesmos candidatos, porque até então esses partidos de centro liberavam os seus membros para no Norte e Nordeste apoiar a esquerda e no Sul, Sudeste apoiar a direita. É isso que aconteceu durante todas as últimas eleições. Quem sabe o Bolsonaro consiga conciliar os partidos para que todos os norte possam apoiar. Deputado, o senhor falou da possibilidade de ele largar um pouco o radicalismo para conquistar apoios partidários para a sua reeleição, mas do ponto de vista do eleitor que vai estar lá votando, em quem que ele deve acreditar? O Bolsonaro, afinal, é ou não é um radical? Ele veste a roupa do radical como um personagem apenas para fidelizar uma base? Ou ele vai vestir a roupa do moderado só para ter esse apoio partidário? Quem, afinal, o senhor diz que é
o presidente Jair Bolsonaro? E segunda pergunta, como que uma candidatura eventual de Sérgio Moro poderia atrapalhá-lo nesse eleitorado mais de direita? E se o senhor acredita que o Moro pode ser candidato? Então, duas perguntas de uma vez. Três. Veja bem, o presidente Bolsonaro é, sim, uma pessoa de direita. Ele tem a visão do liberalismo e é uma pessoa de direita. Os governos no Brasil são centro-direita ou centro-esquerda, porque os partidos de centro é que têm a maioria para dar governabilidade a qualquer governo que se eleja. E poderão ser centro também, se elegermos um presidente que tenha a característica de ser um homem de centro. Então, até então, nós estamos centro-esquerda e agora centro-direita, né? Social-democracia, depois veio o Partido dos Trabalhadores, agora vem o presidente com a sua linha de direita, mas sempre apoiado no centro, e, portanto, o governo é centro-direita. Ele é direita, mas o governo é centro-direita. Então, este governo é que será avaliado pelo eleitor daqui a 2 anos, né? E é que poderá receber ou não a confiança para a sua continuidade. Então, primeiro, o presidente Bolsonaro, sim, está fazendo um governo de centro-direita. E este governo de centro-direita, se ele alinhar o seu discurso, a sua postura a este seu próprio governo de centro-direita, ele estará muito mais universal nas próximas eleições. A eleição passada, você está falando do Sérgio Moro, a eleição passada é fruto de 5 anos de Lava Jato, na mídia todo dia, de 2 anos de intervenção militar na mídia todo dia. Então, o eleitor votou nos outsiders, votou em quem nunca tinha participado de política, ou quem lhes parecia capaz de mudar a política, de estabelecer novos paradigmas. Então, por isso é que eu digo, e repito o que eu falei lá atrás, o governo Bolsonaro não vai entregar partidos ministérios aos partidos de forma orgânica, como aconteceu anteriormente, o que não os impede de ter, como tem a ministra Tereza Cristina, que é excelente ministra da Agricultura, indicada pela Frente Parlamentar da Agricultura, filiada a um partido que é o Democratas, né? Então, eu vejo que isso está claro na postura dele. O fato do Democratas não ser um partido que declara ser base de governo não faz com que ele demita os ministros do Democratas do seu governo. Então, o presidente olha muito para as pessoas e quer pessoas qualificadas na sua estrutura de governo. O presidente Bolsonaro, portanto, vai decidir, né, nos próximos momentos, aí, nos próximos dias ou meses, como ele se apresentará ao eleitorado na sua reeleição. Porque o momento da Lava Jato já passou. Eu fui relator da lei de abuso de autoridade. Não tem mais coletiva do Deltan Dallagnol, nem do Moro, e nem dos seus sucessores. A sucessora do Sérgio Moro, talvez pouquíssimos brasileiros saibam o nome dela, assim como o sucessor do Deltan Dallagnol, porque o espetáculo foi cerceado pela lei de abuso de autoridade. Não tem mais a imprensa filmando ninguém sendo preso às 6 horas da manhã. Então, a justiça agora está fazendo o seu papel, que é corrigir desvios e punir os que lá se envolveram, independente do espetáculo. Não havendo o espetáculo, não haverá reação ao espetáculo. Então, nesta eleição, as pessoas, os grandes digital influencers não se elegeram nem para vereador, né? E na próxima eleição provavelmente vão ter muito menos importância. Estarão em evidência os políticos que dão resultado, porque esses que se elegeram, o eleitor que votou em alguém que ele nunca viu, né? Nunca sabe quem é, só porque estava na internet lá dizendo que bandido bom é bandido preso, bandido morto, ele percebeu que esse cidadão nem foi na cidade dele, nem sabe quem ele é e não vai resolver os seus problemas. Então, é um outro momento em 2022. E esse é o momento que eu acho que o presidente Bolsonaro tem que apresentar o seu bom governo, o seu desempenho como governante. E eu estou muito tranquilo nisso. Quanto ao ex-ministro Sérgio Moro, né, hoje muito criticado por toda a imprensa por assumir aí a gestão do espólio da Odebrecht, né? Então, evidentemente, ele é um nome nacional, porque se fez nesses anos todos de entrevistas coletivas da Lava Jato, mas com
um ambiente muito diferente daquele de caça às bruxas que estava em 18 e que não estará em 22. Eu respeito a todos, né? O Bolsonaro, com 7 segundos de televisão, virou presidente da República. Então, qualquer um que se lança pode vencer. Mas o momento de outsiders, de votar contra quem estava na política, de que todo político era bandido até que se prove o contrário, não é mais este momento que se refletirá em 2022. Então, os atores com chance são outros atores e, nesse sentido, não vejo, no momento, concorrente para Jair Bolsonaro na sua reeleição. Lavareda, para a última pergunta, lembrando que o nosso tempo já está terminando, Lavareda. Deputado, uma pergunta simples, rápida aí. Esse problema, o presidencialismo de coalizão implica naturalmente na legitimidade da reivindicação que os partidos fazem de espaço no governo para compartilharem seu programa de governo, como o deputado já disse, etc. Onde existe pluralismo partidário, ou seja, quando o modelo não é bipartidário, é esse o modelo de convivência dos partidos dentro do governo. Qual é, na sua explicação, o que é que motiva essa resistência do presidente a praticar as normas que são internacionais, por assim dizer, do presidencialismo de coalizão? Bom, o ideal é que tivéssemos um parlamentarismo, na minha opinião, mas não temos. Nós temos uma Constituição parlamentarista que, ao final, virou presidencialista naquele plebiscito que foi feito 5 anos depois da sua promulgação. Então, é o que temos, um presidencialismo de coalizão. O presidente está fazendo a coalizão possível, está recebendo desde o início. O primeiro ano ele aprovou a reforma da Previdência, né? Aprovou muitas matérias importantes e não tinha coalizão praticamente. Ele estava na antipolítica e recebendo apoio dos parlamentares para as mudanças que o Brasil precisa. Não necessariamente é preciso ocupar esses espaços no governo para apoiar o projeto do Brasil melhor. Nós, eleitos, temos responsabilidade com os nossos eleitores, com o nosso povo, e vamos votar aquilo que for necessário para o Brasil melhor. Então, podem contar com o parlamento para votar reforma tributária, reforma administrativa, PEC do Pacto Federativo, PEC emergencial, independente de ter ou não a possibilidade de participar do governo com seus quadros técnicos ou com seus quadros políticos, porque as mudanças e o Brasil reformista está acima de tudo. Bem, deputado, infelizmente chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa, desejar boa sorte. Muito obrigada. Um abraço a vocês, a Mônica, a Lavareda. É muito bom estar com vocês e poder falar um pouco da nossa visão de como vamos fazer um Brasil melhor. E você pode assistir a este e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.